O vídeo de hoje é o Divan Responde e eu vou responder a pergunta da nossa querida Luciana, que deu como sugestão uma pergunta: por que tudo que eu faço dá errado se eu fui programado para fazer tudo certo? Muito boa essa pergunta. Quando a gente fala que por que eu faço dar tudo errado, ela coloca se foi programado para fazer tudo certo. Uma coisa é certa: se está dando tudo errado é porque o seu programa não foi para dar tudo certo. Como que é isso? Muito bem. Se a gente for analisar no nível dos traços de caráter, o traço programado para trabalhar com perfeição é o rígido e o masoquista. Esses dois traços, eles trazem a necessidade do perfeccionismo, mas isso não quer dizer que eles foram programados para fazer tudo certo. Veja bem, se eu quando criança recebi muitas críticas, eu fui negligenciada, se quando criança eu fui programada a acreditar que eu fazia tudo errado, que eu não era inteligente o suficiente, que eu não dava conta, que eu era burra, ou que tudo que eu faço dá errado, e eu começo a ouvir isso ao longo da vida, desde criança, acreditando nisso, aí eu vou para a escola, também escuto algumas críticas nesse sentido, a minha programação torna-se para não dar certo. Então, o programa não é para dar certo. O que nós temos que entender? O traço masoquista, ele, para não fazer errado, ele se fecha e muitas vezes ele trava tanto que ele não consegue nem executar. Então, muitas pessoas me procuram e dizem: Maria, eu estou travada. Aí o que eu vejo lá? Um traço de rígido, um traço oral, um traço masoquista, aonde todos estão na dor. O traço masoquista na dor, ele precisa de segurança, ele precisa se sentir confiante para executar com tranquilidade. O traço rígido precisa ser perfeccionista e precisa se sentir confiante naquilo que ele faz, que está bom o suficiente. Se você tem um traço rígido na dor, que é não acredito no que eu faço, tudo que eu faço não é bom o suficiente, e o masoquista foi programado a pensar que ele não é bom o suficiente, e aí fica uma questão interessante. Aí você vai me dizer assim: não, mas eu não fui programada para não dar nada certo. Às vezes, o programa que a gente recebe, ele é subliminar, ele não é explícito. Então, quando a gente vai... A grande questão é essa: nós somos adolescentes, crianças, que nós estamos indo para a vida, vamos executar alguma coisa. O traço masoquista, ele se desenvolve lá por 2 anos e meio a 3 anos. A criança já começa a caminhar, já começa a querer fazer algumas coisas. Aí vai a mãe ou o pai em cima da criança querendo ajudar. Quando a criança recebe ajuda, ela está recebendo uma lição que ela não é capaz, porque ela está recebendo ajuda. Deixa a mamãe te ajudar. A partir do momento que a mamãe diz isso para a criança, está dizendo de uma forma subliminar que ela não é capaz. A criança vai andar de bicicleta e aí vai lá ajudar porque ela não é capaz de andar sozinha. Então, às vezes você não ouviu palavras pejorativas que te digam que você não seja capaz, mas você foi tão ajudada ao longo da vida que fez você pensar, acreditar que você não foi programada a dar certo, a não ser com ajuda. Então você se torna uma codependente emocional, porque sozinha você não dá conta. Então, esse programa para dar certo, ele tem que partir de uma experiência, de um exercício individual, seu, com você mesma, de se auto-reprogramar.
Porque, em termos gerais, a sociedade, ela não nos prepara para sermos bons o suficiente. Seja através dos professores, seja através das religiões, seja através de onde for. Sempre vai ver alguém que você vai largar sua ideia para fazer alguma coisa e vai vir um será que você vai conseguir, ou será que vai ser bom para você, ou será, e esse será é uma forma subliminar de você duvidar da sua capacidade. E a gente faz isso com a gente mesmo. Às vezes a gente quer alguma coisa, a gente sonha, idealiza e de repente a gente mesmo diz assim, mas será que eu vou conseguir? Esse será é você não vai conseguir. Então essa questão de ser programado para dar certo é muito subjetiva. Você precisa entender o que você ouviu ao longo da vida que te programou a ter dúvidas da sua capacidade. Eu sempre volto a falar que quem tem muita rigidez e masoquista juntos são programados a serem perfeccionistas. O mais ou menos de vocês é bom, fiquem tranquilos. O oral, quando diz que está mais ou menos mesmo, porque o oral não se importa em ser perfeito. Então, se você tem oralidade também, dá um pouco de ouvidos para a sua oral. Com certeza você vai conseguir ser mais leve. Eu, nos meus vídeos, eu trago a minha oral, porque senão eu não colocaria nenhum vídeo no YouTube, né? Porque às vezes eu sei que não ficam bons, mas a minha oral eu digo, tudo bem, vai, o pessoal vai entender. Porque uma oral sempre acredita que a outra oral vai entender. E como tenho muitas clientes orais, vão entender. E as rígidas masoquistas também vão entender, porque sabem que é o sacrifício que é dar conta de tanta perfeição. Então, gente, menos é mais e antes feito do que perfeito. Ok? Até o próximo vídeo.